ti. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos neste último domingo do mês de dezembro. 2020 está se indo e há quem diga que vai tarde, não é? Ano difícil, ano em que nós tivemos algumas experiências que talvez jamais pensássemos que um dia poderíamos ter. Eu havia me programado nessa noite para nós termos um culto voltado a nós sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu neste ano. Eu até pedi que se fizesse um banner chamando este culto do culto da gratidão. Na verdade, eu estaria ministrando poucos minutos, dando a oportunidade para que os irmãos, de uma forma geral, pudessem hoje estar contando as suas bênçãos, sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele deu a nós, independente de qualquer situação. Talvez você diga assim, Pastor Ismael, agradecer o quê? Agradecer o quê? Né? Talvez você tenha comentado com um parente, uma pessoa mais próxima, mas nós temos que agradecer o quê? Um ano extremamente atípico. Um ano em que nós fomos aconselhados a nos distanciar de quem nós amamos. Um ano em que nós fomos aconselhados a não abraçar, não beijar, não é? Um ano em que nós fomos aconselhados a não nos confraternizarmos. Mesmo assim, perdemos amigos, parentes, pessoas próximas. E, na verdade, o pior de tudo isto é que nem nos velórios nós podíamos ir. Aí você pergunta, pastor, mas gratidão? Eu vou ser grato ao quê? Nós temos muitas, mas muitas razões para estarmos agradecendo a Deus por esse ano tão difícil de 2020. Eu quero ler 2 textos da Bíblia Sagrada com você, para nós darmos início a essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E o tema dessa mensagem é olhando para trás com gratidão. Olhando para trás com gratidão. A gente só é grato por aquilo que aconteceu, não é? Ainda que nós devemos ser gratos, mesmo por aquilo que não aconteceu. Mas como nós estamos no finalzinho de 2020, eu coloquei esse tema exatamente para a gente poder fazer lembrança daquilo que se passou e sermos gratos ao nosso Deus por mais um ano que se vai. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 versículos. Primeiro lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, um texto muito conhecido que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Preste atenção no que Paulo diz. Em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você viu? Ele fala em todas as circunstâncias. Ele não diz que eu tenho que dar graças a Deus no momento legal, no momento de bonança, de saúde, no momento em que eu estou com a minha família reunida, dando risada. Não. Em todas as circunstâncias. Aí, eu quero que você abra agora no livro de Salmos, no capítulo 30. Salmos, capítulo 30. Quero já agradecer a você, membro da igreja, você internauta, você que está me assistindo agora, exatamente pelas redes sociais. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo 30, versículo 11 e 12 diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus,
eu te darei graças para sempre. Eu considero esse texto um dos textos mais ricos, mesmo ele sendo escrito no tempo de Davi, porque foi Davi que escreveu e falou isto. Aqui nós estamos falando de uma época em que não se conhecia a graça de Deus, não se conhecia o evangelho que liberta. Mas a expressão do salmista nos remete à mesma situação em que ele estava. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Não era a minha situação? Não era a sua situação? Você que me ouve, você que me assiste, você está vivo. O Brasil registra hoje 290 mil pessoas que pereceram por conta desta pandemia, mas você está aí. E mais do que você estar aí, você que já conhece o Senhor, você que teve uma experiência com Deus, você pode falar como o salmista: mudaste o meu pranto em dança. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Aonde nós estávamos, quem nós éramos, não tínhamos esperança nenhuma. E ele fala assim, ó, minha veste de lamento. Na época de Davi, as pessoas tinham uma roupa apropriada para se lamentar, para chorar, não é? Para dizer que estava triste, mas o texto diz que ele mudou as nossas vestes. Gente, meu irmão, meu amigo, você que me ouve, você que me assiste nesta noite, deixa eu dizer uma coisa. Da mesma forma que o Senhor mudou as minhas vestes, da mesma forma que o Senhor mudou o meu pranto em dança nessa noite, Deus quer mudar também as suas vestes de tristeza. Quer mudar também este pranto que parece sem fim neste final de ano, em uma dança de alegria. E eu quero nesta noite aproveitar esse texto para dizer a você que Deus tem uma palavra para o seu coração. Mas antes de começar a ministrar, eu quero que você baixe a tua cabeça onde você estiver agora, na sua casa, na casa de um amigo, aonde quer que seja. Eu quero orar com você, para que Deus tenha misericórdia da minha vida. E mais do que isto, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. E neste último domingo do mês do ano de 2020, você possa também ter um encontro com Deus e Deus falar profundamente ao seu coração. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu estou neste púlpito ministrando a Tua palavra. É o último domingo do ano, Senhor. É o dia do Senhor, é o dia que o Senhor fez. E nós, Senhor, olhando para trás, nós temos tantas alegrias. Nós temos tantas coisas, Senhor, para lhe agradecer. Mas eu te peço aqui nesta noite que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que mais uma vez o Senhor possa me usar, Senhor, que mais uma vez o Senhor possa ter misericórdia de mim e que esta palavra, Senhor, ela possa falar profundamente em cada coração, em cada vida, em cada homem, em cada mulher, moça, jovem, adolescente e criança, Senhor, para que nós tenhamos de verdade entendimento de que nós temos razões para sermos agradecidos. Minha oração e meu pedido no nome de Jesus. Amém. Talvez você, como eu tenho dito, tenha se perguntado, agradecer ao quê? Davi, ele é um grande referencial em matéria de gratidão. O rei Davi, eu acredito que seja talvez um dos homens, um dos personagens bíblicos que mais soube agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus proporcionou a ele. Ele inicia uma jornada sendo discriminado e desprezado pela própria família. Quando o profeta chega na casa de seu pai Jessé e pede que os seus filhos estejam ali, quem sabe, numa sala de estar, estavam lá, mas Davi não estava. Por quê? Ele era filho, mas era o menor da casa. Sabe, talvez o que se fosse tratado ali não interessasse a ele. Então ele é desprezado pelo próprio pai. Mas mais do que isso, quando o seu pai diz para ele: filho,
Os seus irmãos estão lá, né, no exército, de frente lá com Golias, vai lá levar comida para eles. Ele faz, ele era um menino obediente, ele vai lá. E quando ele chega, ele se depara com uma situação inusitada. Ele vê um homem de praticamente quase 3 metros de altura desafiando o exército de Israel. E o homem era desaforado, né? Será que não tem ninguém aí para brigar comigo? Vamos lá. Vocês são uns covardes, né? Vocês são isso, vocês são aquilo. E Davi vê aquilo e ele então, ele se incomoda. Ele não fica tranquilo com aquilo. E quando ele dá uma palavra, o seu irmão mais velho vai contra ele, né? E diz, está querendo se aparecer, rapaz? O que você está pensando? E dá uma dura em Davi. Então Davi, a vida de Davi não foi fácil. Davi sai da sua posição de rubo gigante, ele é aclamado, e a partir da sua aclamação e da promessa de que quem derrotasse o gigante casaria com a filha do rei Saul, ele é perseguido por Saul. E ele, durante anos e anos, ele se esconde em cavernas, em campos, passa fome, frio, sendo perseguido por um homem que ele ajudou. A vida de Davi foi isto. E quando Davi assume o trono, não pense os senhores que foi cafezinho com leite, não. Davi teve um reinado difícil, um reinado de luta, de embates, de problemas terríveis familiares. Mas Davi nunca deixou de ser grato ao Deus ao qual ele servia. Então, nessa noite, eu quero te trazer a memória, não é? Aquilo que você pode lembrar olhando para trás e dizer, eu quero olhar para trás com gratidão. Eu quero olhar para trás nos meses deste ano tão difícil com gratidão, porque eu sei que o meu Redentor vive. E mais do que isso, eu estou aqui vivo, eu estou aqui firme e quero crer que aguardo com alegria a volta daquele que me prometeu que voltaria para me buscar. O texto de 1 Crônicas diz assim, versículos 16 e 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvar o Senhor com salmos de gratidão. Olha só, pela primeira vez ele começa a sua vida pedindo que Asaf, seus cantores, seus parentes, pudessem louvar a Deus com gratidão. Ele estava começando, não é, o seu reinado. Mas nós vamos começar com gratidão. Nós vamos começar agradecendo a Deus. Nós vamos começar cantando louvores de gratidão. Deixa eu lhe dizer aqui nessa noite, meu irmão, meu amigo, independente de que seja o seu início espiritual, independente do tempo que você tem como conhecedor da palavra de Deus, deixa eu te ensinar pela palavra de Deus. Inicie este final de ano, esse início de ano, com gratidão, como fez Davi, instruiu Asaf e seus cantores e orquestra. Vamos adorar, vamos glorificar, vamos ser grato. É assim que nós vamos chegar em algum lugar, sendo grato a Deus, né? A maioria dos salmos, escrito por Davi, contém o quê? Atitudes de louvor, de exaltação e de gratidão. Mas, pastor, o senhor não falou que Davi passou um perrengue? Passou os piores possíveis. Mas ele olhava para trás e dizia, aonde que eu estou? Olha quem sou eu. Da onde Deus me tirou? Deus me tirou lá de cuidar de ovelha para ser o rei de Israel. Gratidão. Da onde o Senhor te tirou? Lembre-se quem você era e quem você é hoje. Olha só o Salmo 28, o que o salmista Davi diz. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele meu coração confia. Dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Você está vendo?
Olha a expressão de Davi. Ele fala com tranquilidade que a força dele, o escudo dele, era o Senhor. O coração dele estava no Senhor. Ele confiava no Senhor. Ele dizia, dele, do meu Deus, eu recebo ajuda. Por conta disso, eu vou me alegrar. Eu vou cantar. Eu vou dar graças ao meu Deus. Veja só. O que eu aprendo? O que eu aprendo nesta noite, neste último culto do mês de dezembro, de domingo, a respeito, né, de ter um coração agradecido? Quais são os benefícios de olhar para trás com gratidão? Quais são? Primeira coisa, lembra-se dos feitos de Deus na sua vida. É isto. Eu tenho tido algumas decepções aqui nesta cidade de pessoas que eu ajudei muito. E a gente, quando ajuda, a gente não diz, né, que está ajudando, mas nós ajudamos. A igreja ajudou, eu particularmente ajudei. E o que você imaginar de ajuda, nós fizemos. E depois essas pessoas simplesmente elas te viram as costas, como que se nada tivesse acontecido. Nada. Parece que nem te conhece. E aquilo, no primeiro momento, traz para a gente uma tristeza enorme. A gente fala, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Né? A igreja ajudou, o pastor ajudou, fulano, mas a pessoa simplesmente dá as costas de um jeito. Mas eu aprendi ao longo da minha vida com o meu querido pai, que quem é grato, Deus olha. Quem é ingrato, Deus também olha. Está entendendo? Mas de uma forma diferenciada. Então veja só. Quem olha para trás com gratidão vai sempre lembrar dos feitos de Deus. Olha só o que o salmista diz. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das ordenanças que pronunciou. Davi, ele tinha em seu coração as lembranças dos poderosos feitos de Deus. E esses feitos faziam com que o seu coração fosse grato. E a pergunta que não se cala: quais foram os feitos de Deus na sua vida? Já se esqueceu? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isto. Um coração agradecido nunca se esquece dos feitos de Deus em sua vida. Não. Josafá, eu gosto muito daquela passagem de Josafá, quando ele recebe a notícia de que estava sendo invadido por um grande exército. E ele sabia muito bem que ele não tinha exército. O exército dele era pouco e não tinha um treino suficiente para poder encarar o exército inimigo. Mas uma coisa que me chama a atenção em Josafá é que na oração que ele faz, ele começa a lembrar Deus dos seus feitos. Olha que coisa interessante. Começa a lembrar a Deus dos feitos que Deus tinha feito pelo seu povo. Aí você fala, mas para que ele fazer isso? Lembrar dos feitos? Será que Deus não sabia? Deus sabia, mas Deus se alegra quando você se recorda dos feitos de Deus na sua vida. Deus, ele se alegra quando você se recorda que você estava no lamaçal do pecado, você era escravo do inimigo, você não tinha vontade própria, você era um adúltero, um fornicário, você traía o seu marido, você traía a sua família, mas quando o Senhor te chamou, Ele mudou a sua história. E a partir de então, as pessoas começaram a olhar para você de forma diferente. Porque antes era com desprezo, antes as pessoas olhavam para você com desconfiança, mas agora não. A sua vida glorifica a Deus, a sua vida é um exemplo prático do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Então,
Lembre-se dos feitos de Deus. Quando você olha para trás com gratidão, você olha para trás e fala assim: olha, eu preciso lembrar dos feitos de Deus na minha vida. Oh, meu irmão, minha irmã, lembre-se da onde o Senhor te tirou. Lembre-se aonde você estava e onde você está. Lembre-se de que você era um homem, uma mulher praticamente desprezado, não só pela sociedade, mas também pelas pessoas. Mas hoje, você se casou, você tem uma mulher que você ama, você tem um marido que você ama, e deste relacionamento Deus te deu filhos, te deu netos. Oh, meu amado, tem coisa melhor do que você lembrar dos feitos de Deus? Agora, mais do que isto, é saber que o teu nome, o nome da sua mulher, dos seus filhos, daqueles que você ama, estão escritos no livro da vida. Tem feito maior do que este? Não. Lembre-se dos feitos de Deus na sua vida. Quem olha para trás com gratidão, alegra-se em Deus, apesar das circunstâncias. É difícil. Olha, no primeiro momento, olhando talvez por uma lente que não seja uma lente que tenha condições de dar a você a oportunidade de enxergar bem, talvez seja difícil. Mas olha só, apesar das circunstâncias, lá em 1 Crônica, versículo 16 e 10, diz assim: Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. Em suas canções de ações de graça, ele disse: glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olha só que lindo. E Paulo, ele vem colaborar com aquilo que Davi fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, quando ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja só que coisa maravilhosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então veja só, situação difícil, circunstância difícil, seja qual for a situação, sempre haverá motivo para agradecer a Deus. Estamos passando um ano difícil. Fizemos planos em janeiro de 2020 e tínhamos planos fantásticos. Gente, quando nós começamos a planejar 2020, nós tínhamos tantas coisas. E eu lembro-me que eu estava com meu filho, o Ben-Hur, e conversando com ele, a Roberta, estávamos sentados, eu lembro que eu estava com a minha neta no colo, conversando com ele alguns assuntos, e disse para ele: olha, esse ano a gente vai fazer um curso assim, 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 conheci uma pessoa assim, que nós vamos trabalhar. Nossa, sabe quando há aquele contentamento? Pô, pai, que legal, sabe? Eu ali com a minha neta no colo, a Helene do meu lado, a Mariana, o Ben-Hur, a Roberta na sala da casa deles, e a gente conversando, eu falando dos planos, eu falando daquilo que nós íamos fazer, né? Eu lembro-me quando eu estava no aeroporto, já voltando para o Brasil, e estava eu e a Mariana, a Helene ia ficar, e tinha do nosso lado um voo que ia para a China. E aí a Mariana falou assim: pai, por que esses chineses estão todos de máscara? Eu falei: filha, está tendo um surto lá na China de um vírus. Então, como eles vão para lá, eles já vão todos de máscara, né? Estão indo para a China. Não estavam vindo, estavam indo para a China. Ah, é, pai? É. Ficou naquilo. Daqui a pouco, quando chega março, nós tivemos a notícia, né? Que o vírus não era algo simplesmente da China, mas já estava
proliferando praticamente no mundo inteiro e hoje nós sabemos o que é isto. Por que eu estou dizendo isto? Alegrar-se em Deus apesar das circunstâncias? Sim. Mas, pastor, perdi o emprego. Emprego de tantos anos. Olha, faz 10 meses que eu estou desempregado. Pastor, perdi gente da família que eu amava. Perdi um amigo de infância. Perdi A, perdi B. Olha, a situação em casa ficou difícil. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito nas circunstâncias difíceis. É nesse momento que, muitas vezes, não está se cumprindo ainda a separação do joio do trigo. Ainda não, mas já começou. O joio do trigo, a gente já começa a perceber quem é joio e quem é trigo. Deus permite esta situação. Então, ou você é trigo, dê glória a Deus. Independente das circunstâncias, olha para trás e diga: estou aqui, vivão, dando glória a Deus. E eu sei que o meu Redentor vive. Independente, alegre-se nas circunstâncias difíceis. Se alegre. Sim, se alegre. Quem olha para trás com gratidão, se alegra em Deus. Mesmo apesar das circunstâncias contrárias. Agora veja só, deixa eu finalizar essa mensagem dizendo a você. Quem olha para trás com gratidão, reparte, presta atenção, reparte o que Deus já fez. Repartir. 1 Crônicas 18, Davi diz assim no versículo, parte do versículo 8 e parte do versículo B. Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também os compartilha em sua canção de ações de graças. Ele diz: divulguem entre as nações o que ele tem feito. Contem todos os seus atos maravilhosos. Como é que é? Eu sempre digo que quando nós expressamos a nossa gratidão, nós não queremos expressar essa gratidão simplesmente para alegrar o nosso coração ou as pessoas que estão à nossa volta. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos expressar essa gratidão repartindo com aqueles que não são gratos o que Deus fez na nossa vida. Eu estava aqui, já até contei isto, num culto de oração pela manhã, quando o Nivaldo me deu a oportunidade para trazer uma breve palavra, e eu dizia naquela mensagem, quando Paulo ele começa a contar parte da sua vida. Quando Pedro começa a contar parte da sua vida. Com alegria, com gratidão. Paulo já praticamente condenado. E ele diz: ninguém me assistiu na minha defesa, mas ele começa a contar. E é aquele momento em que ele conta, alguns soldados romanos se convertem. Alguns soldados romanos, meu Deus do céu. Por que isto? Porque ele olhava para trás e dizia: o que eu fiz? Meu Deus, quem eu era? Eu fui um dos que assinou, né, para que Estevão pudesse ser apedrejado. Quantos mais não mandei matar? Mas a graça me alcançou. O Cristo se encontrou comigo. Então eu preciso dizer que, independente do seu pecado, da sua situação, talvez você esteja aqui neste último domingo do ano 2020 dizendo: que é isto? Eu estou bom para se matar, estou bom para tirar minha vida, eu estou bom para dar cabo da minha vida. Não,
Você está muito bem aqui hoje para olhar para trás e dizer assim: o Senhor está falando comigo, Ele quer me salvar, Ele quer fazer de mim uma nova criatura, então eu vou repartir, eu vou dizer para os meus que este Cristo, Ele muda a nossa história e apesar de tudo, eu posso ser grato a Ele. Gratidão. Deixa eu concluir dizendo, sejam agradecidos, é o que Paulo nos ensina. No livro de Colossenses, capítulo 3:15, ele fala assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Mas um texto que me enche de alegria, um texto que me enche de gratidão, um texto que me faz lembrar até o próprio Jó. Ainda que o texto que eu vou ler não foi Jó que disse. Mas quando eu olho para a vida de Jó e a sua própria mulher despreza o Deus que ele servia, eu me volto para esse texto de Pedro. Quando Pedro, escrevendo aqui na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, ele fala uma coisa que não tem como nós não sermos agradecidos a Deus. Independente de que você hoje abra a sua geladeira e não tenha nada. Independente de que você não tenha geladeira. Independente de que você sabe que alguns comeram do bom e do melhor na passagem no Natal. E você sabe que vai chegar agora, na virada do ano, se você ganhar lá um franguinho assado, tá bom demais. Mas se você conhece a palavra, se como Jó, se conhece esse Deus, saiba que você precisa ser agradecido. Nós não podemos deixar de ser agradecidos. Olha o que Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. No último tempo, agradecei. O que se fala mais? O que eu preciso dizer mais a você para ser agradecido? O que eu preciso dizer mais para você olhar para trás com gratidão, depois disso tudo que Pedro falou? Mais nada. Sabe por quê? Porque Jesus disse que ele ia, mas ele voltaria. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça e que não se esquece de tudo aquilo que ele fez. Hoje, neste último domingo do mês de dezembro, junte a sua família e faça uma oração de agradecimento. Uma oração em que você, em suas palavras, possa dizer ao Deus que você serve que você é agradecido. Que o seu coração é um coração grato. Onde você estiver agora, baixe a cabeça e vamos orar. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado neste ano de 2020. Eu quero te agradecer a Deus por esta igreja que o Senhor tem me dado para cuidar. Não tenho condições. Sou o menor de todos, Pai. Mas a tua graça me basta. E o Senhor tem me dado força, coragem e sabedoria para conduzir o teu rebanho. Sou grato por isto. Sou grato a Deus pela vida do meu pastor Samuel Ferreira, do meu bispo Samuel Ferreira,
pela confiança, Deus, que Ele tem dado a mim. Sou grato a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos. Sou grato a Deus pela saúde, pela paz, pela tranquilidade. Sou grato a Deus por esta cidade, Pai amado. Sou grato a Ti, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Porque um dia, Senhor, o Senhor olhou para mim, olhou para esta igreja e viu que nós não tínhamos a mínima condição. Mas o Senhor mandou para cá seu Filho Jesus, que se despojou da sua glória e nos deu a salvação em Cristo Jesus. Sou grato. Olho para trás com gratidão, entendendo a Deus que esta salvação prometida se cumprirá a seu tempo. No nome de Jesus eu oro. Amém. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso. Seja grata, Jesus. Obrigado, Senhor.